Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre tabelas dinâmicas. Tabela dinâmica é um recurso do Excel que permite você fazer análise de grandes volumes de dados de forma mais facilmente. Sem utilizar, por exemplo, funções como soma-Cs ou utilizar filtros juntamente com função subtotal. Então ela, como o próprio nome diz, ela é uma tabela e dá dinamicidade nessa análise das informações. Para se montar uma tabela dinâmica, primeiramente nós temos que ter um volume de dados, uma massa de dados, né? E essa massa de dados ela vai ter uma série de registros, né, que são separados por colunas, que representam os nossos campos, né? Por exemplo, nós temos datas de venda, cada venda é registrado a data, qual o cliente que foi vendido, para qual cidade, qual produto foi feito a venda. É informado aqui que prazo em dias seria o pagamento dessa venda, valor unitário, reais por quilograma, volume vendido, a multiplicação do valor unitário pelo volume, eu chego ao valor total da venda, registrado qual vendedor efetuou essa venda e aqui calculado, já um campo calculado, a comissão a ser paga ao vendedor por essa venda. E a tabela dinâmica ela tem fundamento em eu, por exemplo, querer saber qual é o total pago de comissão, por exemplo, para a vendedora Luciana. Qual o total de comissão pago para o vendedor Eduardo? Sendo que cada linha é registrada uma comissão, aqui nós vemos uma repetição das informações. Várias vendas do Eduardo, da Luciana, da Amanda, cada uma delas culminou em um valor de comissão pago, né? Então os registros em tabela geralmente elas são feitas, esses registros são feitos linha a linha, né? E eu tenho me dando uma massa de dados. A tabela dinâmica, como eu disse, ela funciona para você fazer análise de dados. Tenho várias vendas para um determinado cliente. Quero totalizar as vendas pelo cliente Extra, pelo cliente Big, pelo cliente Carrefour. Quero saber quanto foi vendido para a cidade de Barueri, de Diadema, de São Paulo. Quero saber quanto foi vendido por determinado produto e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho um volume de dados expressivo como esse aqui, a tabela dinâmica ela é o recurso que permite facilitar essa análise. Então, vamos partir agora para a parte prática, né? Como se monta uma tabela dinâmica. Para se montar uma tabela dinâmica é muito simples, basta clicar dentro da área da sua área de dados, né? Aqui no menu inserir, na parte superior aqui da tela eu tenho o menu inserir, clico no inserir, tabela dinâmica, clico novamente em tabela dinâmica. Como eu estava com o cursor dentro dessa área de dados delimitada aqui, o próprio Excel ele faz aqui a seleção do limite dessa tabela. Então ele pega da primeira coluna da tabela até a última coluna, da primeira linha até a última linha, que seria a linha 124. Não pode haver colunas em branco no meio desse intervalo e nem linhas em branco, porque senão é feita a seleção apenas até o limite da linha em branco. Eu vou dar um OK, o meu intervalo é esse. Depois podemos falar que podemos criar tabelas dinâmicas usando recursos dados externos, um banco de dados Access, uma outra tabela de Excel, ou enfim, uma variedade de conexões externas podem fornecer dados para gerar uma tabela dinâmica. Nesse caso nós vamos usar os dados dessa própria planilha, dessa própria pasta de trabalho que estamos. E aqui eu determino em que local eu vou gravar a minha tabela dinâmica, eu vou criar o meu relatório de tabela dinâmica. Sendo uma nova planilha aqui embaixo, ele cria uma planilha anterior a essa que eu estou trabalhando, ou se eu gravo isso aqui em uma planilha existente, que pode ser essa ou uma outra planilha de uma pasta externa. Vamos utilizar uma nova planilha. Aqui observamos que surgiu aqui embaixo a planilha 4, né, e antes da tabela teste.
Essa aqui é a minha área de montagem do meu relatório de tabela dinâmica. E aqui é a minha lista de campos. Essa lista de campos ela se baseia em cada coluna da minha fonte de dados que eu tinha anteriormente. Então, cada título de coluna vai formar um campo para a minha tabela dinâmica. Tabela dinâmica, como o próprio nome diz, muito simples, torna muito dinâmico a análise de informações. Exemplo que eu citei anteriormente, eu quero analisar quanto eu paguei de comissão para cada vendedor. Quando eu clico em vendedor aqui, como eu quero fazer uma análise por vendedor, eu tenho que ter o campo vendedor e obviamente tem que ter um campo que represente o valor pago de comissão para cada um desses vendedores. Quando eu clico em vendedor, ele automaticamente, lá na área de tabela dinâmica, já é mostrado o resumo dos vendedores que eu tenho em toda essa planilha. Então aqui eu tenho Luciana repetido várias vezes, porque ela fez várias vendas, Eduardo repetido o nome várias vezes, e na tabela dinâmica, como é um recurso para você fazer análise, para fazer soma ou contagem de informações por determinado critério, ele já automaticamente pegou os nomes exclusivos. Então tem o vendedor Amanda, Carlos, Eduardo, Luciano e Rodrigo. Continuando a nossa análise aqui, nossa tabela dinâmica, nós, por exemplo, a informação que eu quero obter agora, qual é o valor total de comissão pago para cada um dos vendedores. Então eu já sei por qual critério que eu quero fazer a soma, a totalização, e aqui eu informo qual é o campo de valor que eu quero que ele some. Lembrando que eu tenho um campo de comissão, tenho um valor total vendido, tenho um volume vendido. Se eu clicasse em volume, ele me daria o volume em quilos vendido por cada vendedor. Ele me daria, que se eu clico no campo valor aqui, ele me daria o total vendido por cada vendedor. E como eu quero saber o total de comissão paga para cada vendedor, eu vou marcar o campo comissão. Como é um campo numérico, o Excel automaticamente coloca ele aqui dentro dessa área de dados chamada de valores. E por padrão, ele faz a totalização por soma. Eu poderia fazer contagem, poderia obter o maior valor, o menor valor, e assim sucessivamente. Mas o padrão do Excel é somar. Então eu tenho aqui soma de comissão. O que representa isso? Representa que eu tenho a vendedora Amanda, lá na tabela, na origem dos dados. Eu tenho vendedores Amanda, Luciano, Rodrigo. E eu tenho aqui a totalização. A Amanda, ela vendeu 3.841. Eu estou pagando 3.841 total de comissão para a Amanda. Carlos, eu paguei 385. Eduardo, R$3.600. A Luciana, 19.581. E o Rodrigo, 5.172. R$32.582 é o total de comissão pago para todos os vendedores dentro de todos esses lançamentos efetuados. Então aqui eu tenho um período desde a primeira venda até a última venda, né? Então nesse período aí de vendas eu paguei de comissão para cada um desses vendedores esses valores, totalizando dessa forma R$32.582,16. Fiz uma análise aqui então rapidamente de quanto eu paguei por vendedor. Se eu não utilizar o recurso de tabela dinâmica, eu poderia fazer isso utilizando, por exemplo, um soma-Cs. Deveria colocar aqui o nome dos vendedores, deveria criar uma fórmula para somar por vendedor e assim obter o total de comissão pago para cada vendedor. Eu não quero mais saber quanto eu paguei de comissão, eu quero observar qual foi o total vendido por cada vendedor, total em valor financeiro, reais. Então eu desmarco o campo comissão e marco o próximo campo de valor aqui, que é o campo valor. Esse valor representa em cada linha qual foi o total da venda. Então a soma de todas essas vendas, ela me dá o total vendido por vendedor. Eu vendi R$271.518. Desses 271.000, 163.000 foi vendido pela 179 pela Amanda, 30.007 pelo Eduardo, 3.216 pelo Carlos e 43.104 pelo Rodrigo. Tem um resumo, eu resumi total vendido por vendedor. Jean, eu preciso saber quanto que a Amanda vendeu para uma
para cada cidade, para determinadas cidades. Então aí eu tenho que observar por mais de um critério. Então, por vendedor e por cidade. Simplesmente eu marco o campo cidade, ele me mostra aqui vendas da Amanda, R$32 mil, e essas vendas estão distribuídas entre Barueri e Diadema. Já no caso do Carlos, ele vendeu 3.216, uma única venda, né, para uma única cidade, que é a cidade de São Paulo. Podem ser mais de uma venda aqui de Carlos para São Paulo. Eduardo, 30.007, vendeu para a cidade de Barueri, Diadema e São Paulo, cada valor vendido, totalizando os 30.007. E assim sucessivamente para cada vendedor. Já eu quero mostrar isso numa tabela cruzando informações. Nome de vendedores nessa coluna aqui, por linhas, e as cidades por coluna. Então, na tabela dinâmica é possível você também fazer isso. Então, eu posso clicar nesse campo cidade e arrastá-lo aqui para dentro da área rótulos de colunas. Clicando e arrastando e soltando ali dentro, eu já organizo a minha tabela de forma diferente. O resultado é o mesmo. Sempre eu vendi 271.518. O que muda é a forma de apresentar as informações. Estou totalizando por vendedor e por cidade, e esse vendedor e cidades eu verifico aqui que a Amanda vendeu os mesmos, para Barueri os mesmos 19.200, para Diadema os mesmos 12.000, totalizando 32.011. Isso aqui então é uma outra forma de apresentarmos as informações. Eu cruzo linhas com colunas para apresentar informações. Já eu quero saber quanto foi vendido mês a mês. Vou tirar aqui cidade e quero apresentar os meses aqui em colunas. Então eu pego data da venda e coloco a data da venda clicando e arrastando, porque se eu marcar o campo data da venda, ele vai vir aqui dentro dos rótulos de linha. Então, como eu quero organizar por mês, vou colocar a data da venda, clico e arrasto, solto dentro do rótulo de coluna. Porém, como data ainda é um campo data, ele me mostra data a data que foi vendido por cada vendedor. Como eu quero totalizar por mês, eu vou fazer um agrupamento dessas datas. Para fazer isso na tabela dinâmica, clica com o botão direito do mouse sobre qualquer uma das datas e você solicita para agrupar aquele campo. Ele vai entender que é para agrupar o campo data, porque justamente eu cliquei sobre uma data. Então, quando eu solicito o agrupamento, ele me mostra aqui quais são as formas que eu posso fazer o agrupamento. Por minutos, por hora, por dias, por meses, trimestres e anos. Importante lembrar, aqui nessa tabela nós temos um único ano de venda. Se eu tiver mais de um ano de venda, é importante agrupar por meses e por anos, porque senão ele vai juntar meses de anos diferentes e vai dar um total que pode contribuir para uma confusão na análise das informações. Então, eu posso agrupar somente por mês ou por mês e por ano, que é mais interessante quando for agrupar por mês, sempre marcar anos para não haver problema. Como eu tive venda somente em 2013, então eu tenho o ano de 2013, eu fiz vendas em maio, em junho, em julho e em agosto. Aqui cada vendedor me mostrando aqui quais foram os volumes, os valores vendidos, os totais vendidos nesse determinado mês. A Amanda vendeu em julho e agosto, totalizando os mesmos 32 mil. O Carlos vendeu apenas em junho, totalizando 3.216. E assim sucessivamente para cada vendedor o total de venda. Então a tabela dinâmica ela me possibilita essa dinamicidade na análise das informações. Poderia fazer todas essas análises que nós fizemos aqui utilizando a tabela dinâmica através de fórmulas. Porém, isso tem que ter um conhecimento mais aprofundado, pelo menos da função soma-ses, para chegar a essas conclusões utilizando fórmulas no Excel. Então, a tabela dinâmica, de forma simples, eu consigo fazer algumas análises e ter algumas respostas muito rápido em relação a grandes volumes de dados. Para fazer essas mesmas análises que fizemos observando essa tabela, elas seriam de difíceis conclusões. E fazendo uso da tabela dinâmica, isso torna-se uma tarefa muito simples.
Essa primeira aula dica é a tabela dinâmica. Até breve.